Deus abençoe a sua vida. Graça e paz do Senhor para o seu coração. Deus te abençoe. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus à live da Igreja Batista Nacional Vereda da Justiça. É um prazer estar com vocês. Pastor Vanderlei Gonçalves, da Igreja Congregacional. Pastor Paulinho, Deus abençoe a sua vida. Todos vocês que se encontram aqui também, um número bem reduzido. E o nosso desejo é que você em casa possa também louvar ao Senhor conosco. Deus te abençoe. Louvemos ao Senhor. Motivos temos de sobra para adorar a Deus. Que Deus te abençoe. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Ao Deus da minha vida,
Senhor venha sempre fazer morada em nossos corações. Amém, Jesus. Senhor venha libertar de nosso Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua morada.
Senhor, nesta hora nós queremos abençoar todas essas pessoas que estão nos assistindo agora por esta live. Nós queremos declarar, ó Deus, nesse tempo de desespero, até mesmo de angústia, que a tua graça e o teu perdão, ele é completo, eles são completos. O Senhor não faz, ó Deus, nada pela metade, porque o teu perdão, ele é completo. O teu perdão, ele é eterno. O teu perdão é a bênção do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. A tua misericórdia, ela é infinita e dura para sempre. E nós te louvamos, te adoramos nesta noite. Alcança, Senhor, esses que estão em casa. Alcança esses que aqui estão presentes. Alcança, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bênção. Ó Deus, realiza a tua cura. Ó Deus, seja a cura da enfermidade física, seja a cura da alma. Ó Deus, nós profetizamos a cura. Ó Deus, da depressão. Profetizamos a cura, Senhor, da angústia. Nesse instante repreendemos. Oramos para que a tua glória se manifeste em cada lar, em cada vida que está, ó Deus, aqui nesta noite, ouvindo as ondas desta canção, em nome de Jesus, em adoração a ti. Aleluia! Nós adoramos o teu nome. Profetizamos a cura, ó Deus, destas pessoas. Profetizamos a cura desta igreja. Profetizamos a cura desta nação. Profetizamos a cura, ó Deus, porque o Senhor é Jeová. Aleluia! Aleluia! O teu perdão é completo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ter um tempo de celebração. Então você que está em casa, fique de pé. Esse momento é um momento de celebrar, de adorar o Senhor, mas também é um momento de celebrar a nossa fé. E eu convido você também, que está aí sentado, fique de pé.
te ver. Nós queremos ver a glória do Senhor, contemplar a glória do Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico agora, que nós vamos celebrar aí o nome do Senhor, continuar nesse momento, nesse desejo de ver a glória do Senhor descer neste lugar. E nós vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor com toda a força, ainda continuando e fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. Até tempo de colocar a nossa alma para cima, não ficar aí desanimado, não. É tempo de a gente voltar o nosso coração a Deus e levantar das cinzas para a glória do Senhor. Amém? Amém, amém, graça e paz. Agora é o momento de nós ofertarmos, o momento de nós agradecermos a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Eu tenho dito que o gasofilácio está aqui na igreja domingo pela manhã, de 9 às 10, o horário do culto à noite. Segunda-feira eu estou aqui de 7 em diante, até o final do culto de oração. E temos a quarta-feira de 20 às 21 horas, também estamos aqui. E se você faz a sua contribuição por meio de transferência, depósito, o Jairus, o Robson, tem sempre colocado aí o número da conta para que você possa fazer isso de uma forma mais fácil. E nesse momento convidamos todos a entender que é um tempo de crise, mas é um tempo de nós
sabermos quem são os amigos de veredas, os amigos espirituais que cuidam, amam dessa casa, dessa comunidade. E eu quero orar e agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas, aqueles que pessoalmente vão colocar, aqueles que talvez façam alguma transferência. Nós estamos aqui pedindo que Deus abençoe grandemente, ricamente. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Que a tua mão, que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, como comunidade. Deus, sabemos que o teu cuidado é real e ele não há de faltar sobre nós. Nessa noite nós consagramos ao Senhor aquilo que há milhares de anos, ó Pai, pessoas têm feito na caminhada com Deus de Israel, a entrega. Nós sempre temos algo para entregar: o coração, a vida, ó Pai, sacrifícios que muitas vezes, colocado ao altar, demonstram a gratidão que temos para com Deus que nos chamou do Egito, das trevas para a luz. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Meu Pai, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história. E penso que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém e amém. Pastor Vanderlei vai
vai querer usar o púlpito aqui? É bom. Jean, você me dá uma ajuda aí? Bem, amém, irmãos? Você que me ouve, você que está presente aqui. Bem, essa semana nós estamos aguardando e vamos comunicar à igreja. Provavelmente nós vamos começar a partir do próximo domingo a oficializar a volta aos cultos. Nós estamos aguardando aí os últimos detalhes. Vai ser parece que vai ter que ter algumas medidas, algumas precauções que temos que tomar. Teremos que cuidar da forma como chegamos. Nós vamos ter os cuidados necessários, mas essas informações serão passadas. A gente ainda não tem uma certeza de como será isso, mas tudo leva a crer. Algumas igrejas já estão retornando aos poucos, fazendo já alguns ajuntamentos, assim, mas tomando os devidos cuidados. E essa semana nós vamos estar conversando sobre isso, e no WhatsApp, no Instagram, a gente comunica a todos os irmãos, e a gente vai ajeitar tudo. E aí, até o final de semana agora, nós vamos ter que fazer uma grande faxina na igreja, porque faz praticamente um bom tempo que a gente não dá aquela limpada geral, né? Então a gente tem cuidado mais aqui do tempo, e a gente precisa de dar uma limpada boa, porque é necessário. E vamos estar recebendo os irmãos aos poucos. Já é bom ver boa parte dos nossos irmãos. Você que está em casa, fique conosco, nos abençoe aí com a sua presença. E hoje nós temos aqui o pastor Vanderlei, né? O pastor Vanderlei já está ficando para o pessoal. Estava falando comigo, nossa, será que ele está gostando da gente? Porque nós estamos gostando demais dele, né? Gente boa, tá aqui conosco. Então, assim, graças a Deus, o pastor Vanderlei é um amigo, está aqui conosco, e tem nos abençoado com a sua presença no Permanecer para Vencer. Teve um culto aqui que ele fez um bate-papo comigo aqui, tocando um bom violão, uma MPB, né? Uma coisa assim. E hoje ele está aqui ministrando louvor e vai trazer a palavra aos nossos corações. E eu posso dizer com muita alegria que é sempre bom o pastor Vanderlei estar aqui no nosso meio, e que Deus fale profundamente ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Pastor Vanderlei. Nós saudamos a todos os presentes aqui e também a todos os amados irmãos que se encontram em casa, e também todos aqueles que estão ao som da nossa voz nas suas residências, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que verdadeiramente possamos entender o grande e maravilhoso propósito de Deus para esta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia, Palavra de Deus, em Romanos, carta de Paulo aos irmãos de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 20. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 5, verso 20. Nós damos boas-vindas a todos vocês que aqui se encontram, mesmo que em pequeno número, né, e devidamente usando as suas máscaras. Eu não estou usando a minha máscara porque estou ministrando, mas eu trouxe a minha máscara, né, e estarei retornando para o meu lar também com a minha máscara, porque nós entendemos que esse tempo é tempo de perseverança, é tempo de suportar circunstâncias difíceis, é tempo também de suportar pessoas difíceis, mas é tempo também de cuidado com a saúde, e é tempo de andar com Deus. Deus está nos dando a oportunidade nessa quarentena de poder andar com Ele, de poder orar mais, de poder ler mais a palavra do Senhor, de poder ler bons livros, de poder ouvir boas lives, de poder também ouvir o Senhor Jesus falando conosco ao coração. Também é tempo de jejuar, tempo de orar, e isso é importante para a nossa fé e a nossa vida cristã. Por isso, aqueles que já abriram aí em Romanos 5:20, né, você pode abençoar o seu irmão aí
distante, um pouquinho distante, né? Então, aquele que não trouxe Bíblia, ouça apenas o texto e, em nome do Senhor, que possamos aprender, né, a nossa fé nesta noite. O título desta mensagem é uma palavra de graça para o seu coração. Uma palavra de graça para Belo Horizonte. Uma palavra de graça para Minas Gerais. Uma palavra de graça para o Brasil. Uma palavra de graça para a América Latina. Uma palavra de graça para os 5 continentes. Uma palavra de graça para o mundo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos transportar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E Ele nos deu tudo isso gratuitamente, de graça. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, verso 20, diz assim: algumas traduções está assim, algumas traduções: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha tradução aqui está escrito assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos verdadeiramente honrar o nome do Senhor com esta palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você que está em casa pode se assentar, e você que aqui está também pode se assentar nessa noite e ouvir a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, uma palavra de esperança, mas muito mais do que isso, uma palavra de graça para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações nesta noite. E nós louvamos a Deus, né, pela vida do pastor Paulinho, que tem nos dado esse privilégio de poder estar aqui comunicando através desta live, né? Deus abençoe a Igreja Batista Nacional Vereda da Justiça. Queremos também abençoar o nosso irmão Joerton, que está aqui, o pastor Joerton, né, da Igreja Batista também, nacional, que tem vindo aqui, né, e nos agraciado com sua presença. Deus te abençoe. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso da graça de Deus. E falar sobre graça é um desafio para a igreja moderna. Falar sobre graça é um desafio para a igreja dos nossos dias. Eu vou dividir esse texto em 4 partes. Eu vou falar, a primeira parte do texto é: veio, porém, a lei. A segunda parte eu vou falar sobre para que a ofensa abundasse. E a terceira parte eu vou falar onde abundou o pecado. E a quarta parte, a cereja do bolo, é onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Irmãos, em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que veio a lei. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a lei, apesar dos pesares, é importante. A lei, ela é boa. Deus, quando criou todas as coisas, Ele disse: haja luz. Foi uma ordem que Ele deu. E essa ordem foi cumprida por toda a situação que havia de caos naquele momento ali. Houve uma ordem, houve uma lei. O mundo, ele é governado por leis. Nós podemos entender que mesmo a lei, trazendo culpa, trazendo dificuldade, ela ainda continua sendo boa. Olha só que interessante. Deus criou as leis. Deus deu ordem a Adão e Eva lá no Éden, para que eles cumprissem algumas leis. E pelo fato de ter quebrado algumas delas, então eles foram expulsos do jardim. Se a lei não fosse boa, então era com certeza um problema. Mas Deus, Ele é o autor da lei. Sim, olha só que interessante. Deus, Ele criou diversas leis. Existe um autor de um livro chamado Abel Langston, que ele fala acerca de Deus. Ele diz que Deus é um ser pessoal. Ele é um ser que estabelece relacionamento. Deus é um ser pessoal e Ele é perfeito, perfeitamente bom. Deus é um ser pessoal.
ele na sua imanência, isto é, no seu relacionamento com o próximo, ele mesmo sendo transcendente, mesmo sendo um Deus eterno, supremo, tremendo, onipotente, onisciente, onipresente, ele é um Deus que se relaciona conosco. E Deus é perfeitamente bom. Ele é bom. E em seu santo amor governa, sustenta e dirige tudo. Então quero dizer para você que Deus criou as leis. Alguns teólogos dizem que Deus, ao criar todas as coisas, criou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, e quando foi no sétimo, descansou. Descansou e não quer mais saber desse mundo. Mas existem outros teólogos que são teólogos muito respeitados, que acreditam que Deus não só criou todas as coisas, mas que Ele está no governo, Ele está na direção, Ele está no controle de todas as coisas, e com certeza é isso que eu creio, é isso que a Igreja Batista Nacional acredita, é isso que os pastores, boa parte deles reformados, acreditam, de que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele criou leis, e essas leis foram descobertas por alguns homens. Por exemplo, temos aí a lei da gravidade, temos aí a lei do movimento motor, temos a lei da criação, temos a lei do bem e do mal. Foi Deus que criou o bem, e como diz alguns também, Deus, Ele criou o bem, e o mal veio a existir, para que houvesse a diferenciação entre o bem e o mal. Porque se Deus só cria o bem, e não há a lei, da reação, da ação e da reação, de que ao criar o bem, houvesse a criação do mal automaticamente, não haveria a possibilidade de se discernir o que é o bom, o que é o ruim, o que é bem, o que é mal. Então, Deus, Ele não é o criador direto do mal, mas Ele é o criador indireto do mal, porque Deus cria o bem e o mal tem que existir. E da mesma forma, Deus criou o dia, a luz, mas Ele criou a luz no contexto de trevas. Então, houve luz e trevas. Então, nós temos que entender que essa lei é uma lei universal, é a lei da ação e da reação. Existem leis químicas, existem leis biológicas, existem leis importantes. E recentemente eu estava em casa vendo um pouco sobre leis. E existe um grupo se movimentando no mundo, um grupo de cientistas, e esse grupo de cientistas, você pode até consultar no Google, fala sobre a ciência e a fé. É um grupo de cientistas que querem entender como que um planeta, como que uma biologia, como que uma química funciona tão bem. Isso não pode surgir do acaso, não é possível. Então esse grupo de cientistas, eles surgiram com o objetivo de não só provar a existência de Deus através da ciência, mas de comprovar aqueles que se dão a improbidade de não crer num ser criador que governa tudo e que minuciosamente criou todas as coisas. Olha, uma coisa interessante, uma regra interessante, eu até gosto de brincar muito com isso, é a regra do 3. Existe uma regra do 3. Por exemplo, quando você olha para o Sol, você vê um Sol apenas, mas o Sol ele emite 3 coisas. Ele emite calor, emite radiação e emite luz. O Sol é um só, mas ele emite 3 coisas diferentes. Quando você olha para o ovo é um ovo só, mas ele tem 3 qualidades, ele tem 3 características. Ele tem a casca, tem a gema e tem a clara. Então é um ovo só, mas ele tem 3 situações diferentes. Você pode observar aqui na nossa igreja, você pega uma cadeira qualquer. A cadeira, ela tem, olha que interessante, ela é dividida em 3. Os pés, a parte de sentar e a parte de encostar. É uma cadeira só, mas são 3, dividido em 3. Olha o corpo humano. O corpo humano é dividido em cabeça, corpo e membros. É um corpo humano só, mas é dividido em 3. Olha que interessante. O meu braço, o braço é constituído por 3 partes. A parte de cima, a parte de baixo e a mão. Olha aqui, até o dedo, gente, olha que beleza, olha aqui, você que está nos assistindo, você que está aqui, o dedo é dividido em 3 partes, falante, falanginho, falangueta.
Olha o violão, que coisa maravilhosa, ó. O violão é um violão só, mas ele é dividido em 3 partes: mão, braço e corpo. A música, ela é dividida em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. É uma música só, mas ela é dividida em harmonia e ritmo. O som, ele é dividido em 3 partes: agudo, médio e grave. Então isso é leis que governam o mundo. E que alguém pensante, alguém criou esse negócio aí. Isso não surgiu do acaso. Então a lei, ela é importante. Não é à toa que Deus deu ordem para Noé, para que construísse a arca. Deus deu ordem para que Moisés subisse ao monte e recebesse dele mesmo os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é nada mais, nada menos do que leis para governar o povo. A lei é importante, a lei é boa. Ah, pastor, a gente não vai viver o Velho Testamento porque o Velho Testamento passou e é só lei. Irmãos, a graça, ela precisa da lei. A graça, ela precisa da lei. Por quê? Para que possamos entender melhor a graça, a lei tem que nos mostrar que existe graça, para que possamos tomar posse dela e viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a lei é importante. Não é debalde que nós estamos aqui, neste lugar, com poucas pessoas. Por quê? Porque foram deferidas leis que colocou controle sobre a população. E essas leis, alguns questionam, mas são leis importantes que ajudam na preservação de óbito em em grande quantidade. Então é importante sim observar as leis. É importante sim observar as leis. Mas em segundo lugar, irmãos, nós podemos observar que a lei, ela tem uma dificuldade. A lei, pelo fato de ser rígida, a lei, pelo fato de existir e nos... A lei, ela é fácil de ser quebrada. Então, irmão, mesmo com tanta criação de leis, é natural que quebremos algumas dessas leis. E uma vez que nós quebramos aí leis, o que acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto não acaba aí. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e tomar posse disso, que o melhor que Deus tem para nos oferecer é a morte de Cristo na cruz do Calvário e a vida eterna nele. E isso é importante demais. Nós podemos, irmãos, ver aí, que quando quebramos essa lei traz para nós culpa, seja qualquer uma. Qualquer lei que nós conhecemos, se viermos a quebrá-la, essa lei vai gerar em nós culpa. Então, Deus, vendo esse problema da culpa, vendo esse problema da quebra da lei, porque a culpa, ela gera diversos problemas de saúde. A culpa gera diversos problemas psicossomáticos. A culpa gera diversos problemas espirituais, a nível de alma. Então, quando nós temos entendimento da lei e quebramos essa lei, é natural que a culpa invada o nosso coração e a gente não comece a viver tão bem assim. Então, a lei, quando ela é quebrada, pelo fato de existir muita lei, então abundou a ofensa, abundou a quebra da lei. Por quê? Porque é impossível a qualquer ser humano, a não ser Jesus Cristo, obedecer toda a lei. Então, por mais perfeito que você seja, por mais certinho que você seja, por mais certinho que eu seja, nós sempre vamos quebrar qualquer lei. Por quê? Porque é muita lei para obedecer e tem leis que nós nem conhecemos. Então, com certeza, nós vamos quebrar essa lei. E essa lei vai gerar culpa no nosso coração. Então, abunda-se o pecado. Mas, olha só o que diz a palavra de Deus. Mas onde abundou o pecado? Que é a terceira parte desse texto. Irmãos, eu quero dizer para vocês e quero aprofundar um pouco mais sobre essa questão do pecado. Olha, Deus criou leis, e as leis são difíceis de obedecer, e a gente vai quebrar.
E a lei, a quebra da lei gera o pecado. E o que é pecado? Irmãos, pecado em primeiro lugar, olha só, é transgredir a lei, né? Como diz 1 João, no capítulo 3, verso 4, no Salmo 51, verso 1, né? Em Lucas, capítulo 15, verso 29, nós percebemos que verdadeiramente a transgressão da lei é pecado. Em segundo lugar, pecado é toda injustiça praticada. Então nós podemos observar a quantidade de injustiça que tem sido praticada nesse tempo. Questões políticas, guerras e rumor de guerra, como diz o capítulo 24 de Mateus. Queridos, pecar é a coisa mais fácil do mundo, mas existe solução para o pecado. Toda injustiça praticada, o que não é reto segundo o padrão de Deus, é pecado. Em terceiro lugar, o pecado é uma dívida para com Deus, como diz Mateus capítulo 6, verso 12. Irmãos, nós temos uma esperança que é o lado divino. Por isso, não desespere o seu coração, querido ouvinte, não desespere o seu coração, querido irmão. Nós temos uma solução para esta questão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, o pecado é não cumprir os deveres cristãos. Então tem pessoas que não cumprem os deveres cristãos e pecam às vezes por omissão, pecam por comissão e não cumprem. Não fazem o que devem fazer, então pecam contra o Senhor, pecam contra a igreja, pecam contra o pastor, pecam contra a comunidade. Irmãos, é impossível viver em paz sem quebrar a lei. Em quinto lugar, pecado é não dar crédito à obra de Deus através de Cristo Jesus. É não ter fé em Cristo Jesus, como diz João, capítulo 16, verso 8 e 9. Em sétimo lugar, pecado é praticar coisas duvidosas. Então você, meu querido, que pratica coisas duvidosas, você que ouve, você está ou na porta do pecado, ou você já está mais sujo que o porco. Por quê? Porque o pecado é a prática de coisas duvidosas, conforme prescreve Romanos capítulo 14, verso 13. Em oitavo lugar, o pecado é errar o alvo. Romanos capítulo 3, verso 23, errar o alvo verdadeiro. E em nono lugar, o pecado é comissão ou por omissão que lhe é cometido segundo Tiago. Vocês percebem como é que o negócio é grave? A coisa é grave, meu querido irmão. A coisa é grave, meu querido ouvinte. Por mais perfeito, por mais que nós ouçamos a palavra, por mais que estejamos em oração, por mais que nos ajoelhemos, nós vamos pecar contra Deus, nós vamos desobedecer leis, é da nossa tendência, é a herança do pecado que está em nós, a herança da desobediência está em nós. Mas louvado seja o nome do Senhor, nós chegamos no quarto ponto dessa mensagem. Veio a lei, realmente abundou, né? Para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que significa isso? Significa que não há pecado que não possa ser perdoado. Significa que não há pessoa que esteja no fundo do poço que não possa ser resgatado. Uma vez eu estava dando aula no seminário, se não me engano foi no CEBENG, numa jornada teológica, lá na cidade de Espera Feliz. E um aluno chegou para mim e me perguntou: pastor, existe pecado que não possa ser perdoado? Porque Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Aí você me pergunta: pastor, e agora? Se Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, então, irmãos, se eu digo que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, irmãos, a cruz de Cristo, ela não é total, ela é parcial, porque ela perdoa até certo ponto de pecado, mas ela não perdoa todos os pecados. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmão: se uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo estiver no leito da cama, morrendo, e alguém prega o evangelho para essa pessoa, e essa pessoa se arrepende de fato, de verdade no seu coração, você realmente acha, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a pessoa de Deus, a misericórdia e o amor, você acha que Deus não perdoa essa pessoa? Irmãos, eu quero dizer para vocês que se a pessoa está debaixo se a pessoa está no fundo do poço, às vezes ela está assim, tem um fundo do poço, né, que tem um pouquinho de água, a pessoa já está afogada debaixo do fundo do poço. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, querido ouvinte, que a graça de Deus é capaz de resgatar você, ainda que você esteja debaixo do fundo do poço.
Porque a verticalidade de Cristo, ela busca o pecador onde estiver e leva esse pecador a Deus para a glória dele mesmo. É maravilhoso demais poder entender a graça, a profundidade da graça. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo difícil. Estamos vivendo num tempo onde a igreja, ela não está refletindo a graça de Deus. E é nisso que eu quero chegar. É nessa cereja do bolo que eu quero chegar. Irmãos, as pessoas, elas quando olham para a igreja, elas veem uma igreja fria, uma igreja gelada, uma igreja sem misericórdia, uma igreja sem amor, uma igreja que não ora, uma igreja que louva sem sabe, entusiasmo. Nós vemos hoje uma igreja que está aí apática, diante da situação política do país, diante da situação de dificuldade que muitos estão passando porque não tem nem o que comer. A igreja, irmãos, do Senhor Jesus, muitas delas estão trabalhando, mas a maioria delas estão de braço cruzado. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, ouvinte, esse tempo de quarentena é tempo de demonstrar a graça de Deus. E é tempo também de aprender sobre a graça de Deus. Eu tive o privilégio de muitos anos atrás aprender sobre a graça de uma maneira mais profunda. E eu resolvi ler um livro pela terceira vez. Eu gosto muito desse livro e eu quero recomendar esse livro para vocês. Então você que é ouvinte, você que está vendo, você que deseja, né, esse livro, eu ofereço esse livro para você. Chama-se Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça. Não estou fazendo propaganda de livro, realmente eu tenho, né, a comportagem, vendo livros também. Se você quiser adquirir o livro, né, a gente vende o livro também, né? Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, da editora Vida. Editora Vida, Maravilhosa Graça, Philip Yancey. E é um livro assim muito interessante, por quê? Porque ele mostra o quanto que a igreja precisa aprender acerca desta abundante graça. E eu gostaria muito, meus amados irmãos, de poder falar sobre graça, e com bastante profundidade para o seu coração. Mas infelizmente o nosso tempo está já diminuto e está terminando. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu quero utilizar algumas coisas que têm acontecido no nosso contexto, que a gente às vezes não percebe, passa desapercebido. Por exemplo, quando você recebe alguma coisa, o que você fala? O que você diz? Obrigado. Olha que interessante. A pessoa às vezes quer dar para você algo de graça. E quando você agradece dessa forma, obrigado, o que é essa palavra? A palavra é o seguinte: você está se obrigando a devolver aquilo que você recebeu. Por isso que a pessoa do outro lado responde nada, não precisa. Mas essa palavra obrigado, ela está te obrigando a devolver essa atitude de graça que a pessoa deu para você. Então, eu, por exemplo, quando alguém me dá algo de graça, eu prefiro responder muito grato. Por quê? Porque a palavra grato vem de graça. E graça é um favor imerecido, é uma coisa que eu não mereço. E irmãos, e essa questão da obrigação é uma coisa tão terrível, tão profunda na nossa sociedade, que as pessoas, elas só recebem as coisas se elas merecerem. É o favor merecido. Só que graça é favor imerecido. Você recebe um presente sem esperar ter que pagar por esse presente. Hoje em dia, quando alguém chega para você e te dá alguma coisa, o que passa na sua cabeça? Essa pessoa está com alguma intenção. Será que essa pessoa vai se candidatar a vereador? Ou então vai candidatar a deputado federal? Será? Quero dizer para você, irmãos, que nós precisamos aprender a receber. E precisamos aprender a dar. Esse tempo, a igreja tem a oportunidade de viver a graça de Deus. De poder doar cestas básicas, sim. Sem interesse político, sem interesse de trazer pessoas para a igreja. Simplesmente pelo fato de elas não terem
o que comer, a igreja pode sim se mobilizar, ofertar e abençoar essas pessoas sem esperar receber nada em troca delas. Até mesmo finanças, pessoas estão passando fome, sede. Irmãos, que Deus use a igreja na sua essência de graça, na sua essência de amor e misericórdia nesse tempo. E que possamos, em uma outra oportunidade, falar com profundidade acerca da graça, favor imerecido. Mas eu quero dizer para você que a lei é boa e é impossível cumprir toda a lei. E verdadeiramente, onde abundou o pecado, meu amigo, meu irmão, superabundou a graça. Que Deus nos abençoe e que você possa tomar posse da graça de Deus para o seu coração. Se você quiser saber mais informações sobre graça, procure no YouTube, alguns pastores importantes que falam sobre esse assunto, e você clicando lá no Google, quero aprender sobre a graça de Deus, com certeza surgirão diversos autores falando sobre esse assunto. E se você quiser o PDF desse livro, eu tenho, é só você que eu mando para você de graça, sem esperar receber nada. Deus te abençoe, boa noite, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no seu coração. Pastor Paulinho, está com a palavra. Graças a Deus. É sempre bom ouvirmos sobre esse assunto de graça. Deus inunde nosso coração da graça e da misericórdia. As páginas dos evangelhos estão recheadas de ações de graça que muitos de nós não conseguimos entender, talvez por causa da dureza do coração, do nosso legalismo, muitas vezes por causa da nossa religiosidade. E quando Jesus ele quebra com a religiosidade, com o legalismo, por meio das suas ações de graça para com as pessoas no qual ele encontrou por caminho, no qual ele abençoou, isso gerava ao coração dos fariseus, dos religiosos, dos doutores da lei, dificuldades, eles se sentiam ameaçados. E não mudou, porque ainda hoje, quando se fala de graça no nosso meio, é um termo bonito, é um termo que todos nós sabemos, e o que nos falta é a prática da graça. É quando o nosso olhar, é quando o nosso coração precisa olhar para o outro com a prática da graça. É quando acontece algo, e aí, falando do nosso meio, geralmente quando acontece algo no nosso meio, quando acontece algo que alguém precisa de um olhar de graça, geralmente nós recebemos olhares, falas, atitudes de bem feito, eu sabia. Então a prática da graça que está precisando ser muito internalizada em nós, vivida em nós. Nós gostamos dos textos de quem não tem pecado atira a primeira pedra, mas geralmente nós ainda somos muito bons em jogarmos as pedras. E quando ouvimos essa palavra sobre graça, onde superabundou o pecado, ela nos leva ao nível de que todos nós estamos nivelados debaixo da mesma graça. E Jesus nivelou todos nós a ponto de dizer que ninguém é bom, ninguém é perfeito, ninguém alcançou nada. Vocês todos são iguais. O filho que foi, o filho que ficou, está todo mundo nivelado. Está todo mundo aqui, nessa mesma régua. Porque a bondade de Deus, como diz o Filipenses nesse livro, Deus não te ama porque você é bom. E Deus não te ama menos porque você é mau. Deus simplesmente ama o bom e o mau, o justo e o injusto, o que dizima e o que não dizima, o que vai para a igreja e o que não vai na igreja, o que bebe e o que não bebe, o que fuma e o que não fuma, o que vê pornografia e o que não vê pornografia. A graça não é o mérito da moral cristã. A graça é a misericórdia, a bondade, é o amor de Deus.
Deus ele enxerga a raça humana com graça, com misericórdia, com amor. E essa graça nos convida a caminhar próximo de uma vida que nós não conhecíamos por causa do pecado. E quando nós alcançamos a graça, quando a graça sopra ao nosso coração, e ela chega ao nosso coração, a vida da graça, que é a vida de Cristo, nos convida a pensar a nossa vida. Aí sim, o nosso pecado, as nossas misérias, as nossas maldades, as nossas invejas, as nossas porfias, as nossas prostituições, as nossas mentiras, vão caindo por terra, porque conhecemos a graça, esse amor imerecido. E aí então, nós vamos dando fruto do Espírito, na caminhada com Deus. Mas a nivelação da graça para todos é algo que nós precisamos praticar, porque não é quem está aqui no altar, está no altar, então está bem, mas eu estou aqui. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus vem para todos nós. E fica mesmo, né, pastor, a sugestão do livro. Eu já li, eu acho umas 3 vezes esse livro, algumas reflexões tiradas, extraídas desse livro, porque você me perdoa estar pegando carona na sua mensagem, mas nesse livro tem uma história de um pai cego de amor. É um dos capítulos do livro, um pai cego de amor. E o Filipenses conta a história, segundo ele, é uma história real, de uma menina que deixou a casa bem nova e se tornou prostituta. Ela foi ganhar a vida como prostituta. E ela, na sua prostituição, ela caiu em si. Ela, na prostituição, um dia ela mandou uma carta para o pai, assim: pai, estou muito envergonhada da vida que eu levei. Eu estou muito envergonhada de voltar a olhar para o senhor. Saudade da mamãe, saudade das minhas irmãs. E eu queria voltar para casa só para passar um dia com vocês. E queria voltar, mas eu acho que o senhor não vai me receber, porque o senhor deve estar completamente escandalizado com o que eu me tornei. O senhor deve estar envergonhado, o senhor não deve estar querendo nem mais olhar para a minha cara. E eu acho que o senhor não quer mais nem saber que tem uma filha. É mais ou menos assim a história. E aí ela fala para o seu pai: é o seguinte, eu estou com tanta vergonha de voltar, que eu queria que o senhor me desse um sinal. Se eu colocasse um pano branco no portão, e que se eu ver o pano branco no portão, eu sei que eu posso entrar, que o senhor não vai me rejeitar. E aí ela comprou a passagem, pegou o ônibus, e aí quando o ônibus entrou na cidade, a cidade toda estava com pano branco nas árvores, nos portos, nos portões. E aquela menina começa a chorar, e quando ela chega em casa, o pai dela o abraça e diz: minha filha, não importa o que você fez, eu te amo. E quando a gente ouve essas histórias, a gente se alegra, porque é forte. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós somos assim. Nós estamos, tempos em tempos, nós estamos lá nos chiqueiros existenciais da vida, mas quando a gente cabe em si, nós temos sempre esse pai que estende lenços brancos na nossa alma. Aleluia. Tu és meu Graças filho, a Deus. e nos abraça e nos recebe. Graça para ser vivida, praticada todos os dias na alma. Que Deus abençoe o pastor Vanderlei. Meu amigo pastor Joé está aqui conosco também. O pastor Vanderlei estava aqui, ele passou para ver o pastor Vanderlei. Já aproveitei com meu amigo, jogamos bola junto, damos umas caneladas junto, sentindo falta da bola. Estamos juntos aqui, graças a Deus. E a todos os irmãos aqui presentes, que Deus abençoe, nos dê uma semana abençoada. E lembre-se, ao você chegar em casa, vai ter muito pano branco estendido, porque Deus, Ele te amou em Cristo Jesus. E aquele gesto de sacrifício na cruz é mais do que suficiente para perdoar os nossos pecados, seja qual for. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Cristo se estenda sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Música para encerrar, para a gente ir embora. Como é que é? Eu vejo a glória do Senhor aqui. Essa é boa, animada, né? O povo está animado, eu vejo a glória. Vamos cantar Eu Vejo a Glória do Senhor aqui. Vamos nos despedir. Você que está conosco aqui,
Amanhã, às 20h45, nós entramos ao vivo para orarmos pelos pedidos de oração. Quarta-feira, às 20 horas, e domingo, provavelmente a gente já começa a retornar devagarzinho, né? Sentado, todo mundo um pouquinho mais assim, distante, usando as máscaras. Eu estou sempre que eu estou usando, mas tem que estar todo mundo usando as máscaras, álcool em gel, e nós vamos devagarzinho retornando a nossa normalidade. Deus nos abençoe, amém? Vamos lá, irmãos queridos, vamos ficar de pé, aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão em casa, mesmo que é sentado, fique de pé dentro de você, né? E isso é importante aí. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz, uma boa semana. Pastor Vanderlei, Pastor Joé, que Deus abençoe. Abraço, irmãos. Até a próxima.